Olá, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar mais uma live Acessibilidade de Norte a Sul, todas as vozes do Brasil. Já vou fixar aqui o comentário. Hoje nós temos a participação especial da Renata Lilian. E antes de eu começar a falar sobre a live, vou me audiodescrever então. Por que a gente se audiodescreve, né? Para quem não está vendo pela primeira vez. Porque podem ter pessoas com deficiência visual vendo a nossa live. Então eu vou me audiodescrever para a pessoa saber mais ou menos como que eu sou. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros. Estou usando uma blusa azul bic, de tipo uma regata assim. E atrás de mim tem uma prateleira com várias coisas de acessibilidade, livros, caneca, materiais, as Barbies, né, que são os meus xodozinhos da acessibilidade. Enfim, temos vários materiais aqui de acessibilidade. Para quem está vendo pela primeira vez essa live, essa é uma série de lives que a gente chama de Acessibilidade de Norte a Sul, todas as vozes do Brasil. É uma live que acontece todo domingo às 8 horas, apresentado por mim, para trazer sempre alguém que tem alguma relação com acessibilidade. Se alguém quiser certificado de participação, que estiver vendo a live, pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Quem ainda não tem o grupo do WhatsApp, é só me pedir ou clicar ali no link na bio do meu Instagram, que já está o link direto para o WhatsApp, porque ali a gente coloca um formulário para a pessoa preencher rapidinho e poder ter acesso aos certificados, ok? E antes de começar a nossa conversa com a Renata Lilian, esse final de semana teve um evento muito bacana, que foi o Festival Paralímpico das Loterias da Caixa, né, com participação do Comitê Paralímpico. Essa camiseta o Lucas, meu filho, ganhou lá no festival. Foi um evento super bacana, a gente foi conhecer. Foi ali na Fundação Catarinense de Educação Especial de Florianópolis. Então, queria agradecer aqui pela camiseta. E teve também uma demonstração de jogo de basquete, em cadeira de rodas, enfim. Foi um evento muito, muito bacana. Obrigada aqui pela camiseta e por todos poderem participar e conhecer o evento. Hoje a gente vai ter então a participação da Renata Lilian. A Renata, ela é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ela é arquiteta, especialista em acessibilidade e ela tem vivência tanto na acessibilidade para a pessoa com deficiência quanto em acessibilidade para idosos dentro da família dela. Ela vai contar aqui pra gente. E ela é uma das primeiras arquitetas que começou a compartilhar conteúdo sobre acessibilidade no Instagram. Então o Insta da Renata tem muito conteúdo já desde muito tempo. Vamos conversar e chamar ela aqui para a gente bater um papo. Quem puder colocar aqui nos comentários de onde que vocês são, é legal para a gente conhecer o pessoal. Para entrar aqui na nossa conversa. E quem quiser fazer Oi, Mari. pergunta, fica à Boa noite. vontade. Boa noite, Renata. Tudo bem? Tudo Como é que bem? tá? Tudo bom? Obrigada pelo convite. Que bom te ter aqui, Renata. Renata, pode te auto-descrever para quem está assistindo? Sim, eu tenho a pele clara, né? Meus olhos são castanhos, né? Eles são amendoados e puxados, né? Que eu tenho descendência de orientais, sou mestiça. Meu nariz é pequeno, minha boca é pequena. Meu cabelo é comprido, castanho, escuro, é um pouco abaixo do ombro. Não dá para enxergar minha roupa direito, mas eu tô com um vestido florido. Atrás tem uma parede lilás, tá aparecendo um pouquinho do armário, né? Então, é isso. Tô com uns brinquinhos de bolinha também, né? Um acessório. Deu uma travada aqui para mim, pessoal. Travou aí para vocês também? Vamos esperar aqui para ver se volta. Me avisem se
tá travado para vocês, até para eu saber se é o meu que travou ou se foi o dela. Quem puder dar um alôzinho aí, já ajuda. Ó, eu vou chamar aqui de novo a Renata. Ela tá dizendo que caiu. Vamos tentar Caiu. aqui de novo. Voltou, agora Voltou. voltou. Tu tava falando do teu brinco. E o brinquinho de bolinha. Tá. Renata, que bacana tu estar aqui com a gente hoje. Obrigada por ter aceitado esse convite, né? E conta pro pessoal, para quem não te conhece, como é que tu te envolveu com acessibilidade, se tem algum familiar, pessoa com deficiência, ou se tu é uma pessoa com deficiência, ou se é que nem eu que se interessou pelo assunto. Como que é? Então, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu tive, né, a vivência do meu pai, né? O meu pai, ele ficou com deficiência quando eu tinha 4 anos de idade, lá nos anos 80, né? Uhum, Então, ele foi fazer uma cirurgia para retirada de tumor no cérebro, aí ele ficou com hemiplegia, que é um tipo de paralisia, cerebral, né? Então, ele ficou com o braço e perna direitos é, bobos, né? uhum, Então ele começou a ter que andar de bengala, ele andava com a perna arrastando, ele teve que reaprender a fazer as coisas com a mão esquerda, né? Com o lado esquerdo, porque ele era destro. Então, eu falo que a falta, né, da acessibilidade, né, é, tem antes, né? O conhecimento dela vem de vivência antes da faculdade, quando eu nem sabia o que era isso, né? Então eu via ele, às vezes, voltar machucado, né? Às vezes não, várias vezes, né? De cair na calçada, cair em comércio, porque não tinha acessibilidade, né? Para quem não sabe, a NBR 9050 ela existe desde os anos 80, só que não tinha lei que regulamentava, então ninguém fazia, né? Então sim. quem sofria eram as pessoas com deficiência, os idosos, né? E, ô, Renata, só pra gente entender, o teu pai, ele tem um lado do corpo paralisado, é isso? É só braço e perna, né? Tá, mas Então ele anda de cadeira de roda ou não? Ele anda com bengala? Como que ele é andava de hoje, assim? bengala, né? Ele faleceu já, né? Então Aham. ele faleceu quando eu tinha 9 anos. Ah, Então tá, assim, entendi. ele andava de bengala, Uhum, né? Ele andava de bengala e ia arrastando a perna, né? uhum. Tá. E como é que foi na época da escola? Porque tu falou que isso começou com quando tu tinha 4 aninhos, né? Isso. E aí, como é que era na escola? Porque é bacana a gente conversar e comentar sobre isso. E eu tô fazendo essa pergunta porque a gente já trocou ideia em outros momentos sobre. Que eu conheço a Renata da mentoria, né, do lado do Eduardo Ronquete. E a Renata sempre ela levanta o assunto, não, tem que ter acessibilidade em todos os lugares da escola. Conta pra gente como é que era essa questão tipo assim, tinha uma reunião de pais na escola, ou a apresentação do Dia das Mães, sei lá, né? De vez em quando tem uns eventos assim que Sim. a gente vai para a escola da criança. Como que era na questão do teu pai? Então, hoje é o infantil 1, né? Na nossa época era pré, A cada hora né? muda Aqui, esses nomes. é. É. Então, assim, até o infantil 1 de hoje, que na nossa época era pré, ele conseguia ir assistir as apresentações, Uhum. né, ir nas reuniões, porque era acessível, né, tinha alguns lugares só que tinha escada na escolinha. Agora, quando eu fui já para a primeira série, que eu já Fundamental 2, ele não Uhum. conseguia, porque era cheio de escadaria. Então, era minha mãe só que ia, né, então ele Então não ele não conseguiu acompanhar, conseguia. Uhum. não conseguia acompanhar. E essa tua fala é muito interessante porque às vezes as pessoas pensam na acessibilidade escolar só para os alunos, né? E Só não para os alunos. pensa, e não pensa isso que pode acontecer de ir, pode, e vão, né? É comum, tipo, eu vou na escola do meu filho, eu subo lá na sala, né? Vou deixar na porta, enfim. Então, como é importante essa questão da acessibilidade no ambiente escolar como um todo, né?
Com certeza, com certeza. Isso impacta, né, na vida adulta da criança, né? Então, desde, assim, eu falo que por isso que a lei da brasileira de inclusão fala da comunidade escolar, pensando já nisso, né? Não só o espaço, mas as atividades que vão se fazer, por exemplo, no dia da família na escola, no dia dos pais, no dia das mães, né? Então tem que pensar nas atividades também que sejam acessíveis, porque eu lembro na época não se falava, né, em inclusão, em acessibilidade, então eu lembro, né, das brincadeiras que eram feitas e meu pai não conseguia fazer a maioria. E teve uma professora só, né, no pré, que ela percebeu o olhar triste de um para o outro e ela foi brincar comigo no lugar do meu pai. E sorriu para ele, tipo, eu vou fazer a Vou fazer brincadeira com ela. com Aham, ela. entendi. E como é que era essa questão das outras crianças? Ou não sei se tu te sente à vontade para falar sobre isso, mas assim, acontecia de alguém ficar falando para ti na época da escola, tipo, teu pai tem a perna amarrada, lá vem o aleijado, umas coisas assim, vocês escutavam isso? Então, eu não me lembro tanto da escola. Eu lembro mais, pasmem, tá, gente? É porque também Acontece. tu era muito pequenininha ali no começo, né? É, Mas assim, até os teus 9 anos, talvez tu tenha essa recordação. então, eu lembro da família, questão familiar, Hum, sabe? De hum. preconceito, de parentes, né? Mas como, Então, como tipo, que era isso, assim? por exemplo, Natal, né? Eu lembro de terem falado para minha mãe, ó, você vem com as crianças, mas ele não vem. Dói, Sério? sério. Né? Então, a falta de conhecimento, né? Eu não tenho, eu lembro quem que falou, mas eu não tenho mágoa dessa pessoa. Não tenho, Claro. né? Mas dói. Na época Ah, do IA. E a minha irmã, sim, lembra. Ela fala hoje, assim, que ela lembra de crianças falando assim, é aquela menina lá que o pai anda arrastando a perna, é aquela menina lá que o pai anda arrastando a perna. Então, ela uhum, lembra. sim. Não, e às vezes a criança nem falava com maldade que tá arrastando a perna, né? Até porque ele estava realmente arrastando a perna. Mas tu vê como marca, tipo, a tua irmã, ela lembra isso, né? Olha, Lembra. ô Renata, olha que bacana, a gente fez a audiodescrição e uma pessoa comentou aqui, ó, o Diego Amorim disse assim, eu sou deficiente visual e eu sou da Palhoça. Palhoça é aqui pertinho Ai, de que Biguaçu, legal, né? onde eu moro. É, é Ó, ô É importante a Diego, gente fazer a isso. aula de inscrição, tá Ó, vendo, gente? Diego, se a gente fez mal feito, tu briga aqui com a gente, É, aí tu fala pra gente. pode puxar a orelha. E a gente aprende, é isso aí. Sempre E, ô aprendendo. Renata, tem um papo muito legal que eu acho bacana a gente comentar, porque às vezes tem muito arquiteto que vê as lives e a Renata ela fez aquela, não sei se chama uma capacitação, um programa, enfim, do Bora na Obra, que pra gente que é da área da arquitetura é super famoso, tem evento lá em Brasília e tal. Conta pra gente sobre essa tua experiência lá do Bora na Obra, o que que tu fez na época. Isso já faz Então, bastante tempo, né? isso, eu fiz as primeiras turmas, eu fiz a turma 3. Uhum. Foi em 2017, se eu não me engano. Eu fiz o treinamento, né? E aí, eles depois fizeram uma mentoria, né? Para quem fez os depoimentos. E, assim, gente, Mas eu no começo só para quem não conhece, ô, Renato, o que que é o treinamento? São aulas gravadas? Eram aulas ao então, vivo? O que que hoje era não assim? Hoje não é mais o curso, hoje é a certificação, né? Eu fiz a Uhum, turma 1 de certificação, inclusive, né? É, eles fazem hoje como fala, é mais aprimorado, né? Então, tem, além deles darem as aulas, né, que são gravadas, eles pegaram especialistas de cada área, então, de estrutura, de elétrica, de hidráulica, de acabamento fino, de ar-condicionado, de tudo quanto é, de telhado, uhum, e cada um dá, né, a sua especialidade né, nas aulas. E uma vez por mês tem as mentorias, mas não tem a ver com as aulas em si.
É mais para Tá. a pessoa tirar dúvida do negócio mesmo, né? O que eles estão enfrentando, né? As dificuldades, as dúvidas, e eles tiram Uhum. as dúvidas, né? E nesse curso também eles disponibilizam uma série de documentos, né? Que a gente sabe que eu assim, atuei sempre na área desde o técnico, né? Então que eu fiz técnico de edificações. Eu sei que eles não abrem a caixa preta, então eles não dão exemplo de contrato, não dão exemplo de como que falar? Aquele diário de obra que você tem que fazer, que agora é obrigatório. Eles não abrem, pelo menos para mim nunca abriram. O único lugar que abriram foi um escritório de arquitetura que fazia projeto para as lojas, mas era um pouca coisa, tipo, como que eles calculavam a hora, então tinha uma planilha para preencher dos projetos que você fazia, mas contrato, quanto que fechava com o cliente, como que era o contrato, nunca. Então eles abrem mesmo a caixa preta, né? Que Uhum. fala. Tá. E como é que veio essa questão da acessibilidade lá no Bora? Então, eu assim, É, sempre estudei, né? Desde o último ano da faculdade, meu TFG foi sobre. Eu lembro do meu orientador brigar comigo, porque eu fiquei 6 meses pesquisando sobre idosos e pessoas com deficiência. Ele falou assim: olha que eu sou louco, eu vou botar os velhinhos junto com os deficientes lá, com as áreas comuns ali, um ajudando o outro, você vai, você vai se lascar. Aí ele falou: escolhe logo. Aí eu falei: tá bom, eu vou escolher pessoas com deficiência, então, né? Então, eu fiz centro de habilitação e reabilitação para pessoas idosas, né? Com Desculpa, para pessoas deficiência. com deficiência. Aí ele fez eu visitar os locais todos, né? E entrevistar, tanto quem era atendido como quem Uhum. trabalhava, né? Uhum. E aí ele falou, entrevista, analisa o local. Ele já tinha conhecimento da norma, né? Que tinha saído em 2004, ele fez eu fazer, né? Eu me formei em 2005, né? Então ele fez eu fazer já conforme a norma. Uhum. Aí e eu já sabia que eu queria, né? Quando eu entrevistei as pessoas, eu falei assim, meu, as pessoas estão passando pela mesma coisa que eu passei, que a minha família passou. Eu quero trabalhar com isso. Só que muitos arquitetos já formados há anos, assim, falaram assim para mim, você tem certeza? Você vai passar fome. Você vai passar fome. Juro, que eu escutei. E aí eu fiquei com medo de trabalhar só com acessibilidade. Mesmo meu primeiro curso de acessibilidade eu fiz em 2005, junto com o último ano, que foi do Uhum. CREA, em São Paulo, que eu lembro, né? E minha primeira Reatec também foi junto com o último ano da faculdade, né? E aí eu acabei estudando, mas trabalhando em outras áreas. Não desisti de estudar acessibilidade. Aí chegou no Bora quando eu fiz também porque minha filha estava com 1 ano e meio e eu estava cansada das empresas fecharem as portas para mim. Falei, eu vou abrir meus caminhos, né? Então eu assim fui fazer os cursos, né, em coisas que eu não tinha atuado ainda para cobrir onde eu tinha dificuldade, né, Uhum. para superar isso, né. Então, a obra eu não tinha muito conhecimento, mas atuei com projeto em todos os estágios e trabalhos, então eu fui fazer. E aí, no Bora, para quem fez o curso, fez o depoimento, eles deram uma mentoria em grupo e a gente podia perguntar o que quisesse lá. Eles ficaram horas lá tirando dúvida. E aí, quando chegou a minha vez, aí eu falei assim, olha, eu gosto muito de uma área, só que eu tenho muito medo de atuar com ela, porque me falaram que eu ia passar fome. Aí, é, aí eles falaram assim, qual área que é? Aí eu falei, acessibilidade. Aí o Alex, né, falou assim, meu, é verdade, todo mundo que perguntava no grupo você respondia. Ele lembrou na hora. Aí eu falei assim, é, e aí, né? O que vocês acham? Aí eles falaram assim: olha, a gente vai fazer você quebrar isso aí que colocaram na tua cabeça. Então, faz pesquisa de mercado. Então, assim, pessoa com deficiência, você já sabe as estatísticas todas. Então, você vai procurar a estatística de pessoas idosas hoje e daqui a alguns anos. De pessoas obesas, né? Mulheres grávidas, tudo que você saiba que possa precisar de acessibilidade de alguma forma. E Uhum. aí
também tenta buscar pessoas acompanhar nas redes sociais, né? Pessoas da área, para ver se elas estão vivendo bem disso. Né? Eu já acompanhava o Edu, já, que quando eu fiquei assim, com a pequena, né, bebê, e até 1 ano e meio, que eu ficava escutando das empresas que eu eles não abriam as portas, não era eu que impunha a dificuldade, eram elas, né? Então, mesmo ela estando na escolinha o dia inteiro, eu ouvia não, né? Sim. Então, aí eu acompanhava, né, o Edu já pelo YouTube, né? E nessa época eu falei, para não enlouquecer, eu vou estudar. Então, acompanhava o Edu, o Bora, antes de participar do curso deles, né? E o Roberto Chiniachik, que trabalha bastante a parte emocional e de desenvolvimento pessoal. Para não enlouquecer. Eu falei assim, não, eu não vou enlouquecer, né? E aí eu comecei a ver mais o Edu, né? E ver outras pessoas da área, então ver nas redes sociais tudo e acompanhar o dia a dia delas, né? Além de fazer a pesquisa de mercado. E com a pesquisa de mercado eu vi que eu não ia passar fome, né? Eles falaram, e na mentoria eles falaram assim, olha, eu acho que vai mudar a sua cabeça a hora que você fizer essa pesquisa de mercado. Se mudar, você já abre seu Instagram, porque você tem bastante conhecimento, porque a gente percebeu lá, num grupo de alunos, que você respondia tudo, quase tudo que perguntavam de acessibilidade. Então eu abri, só que eu não tinha conhecimento de marketing digital, então eu dei muita cabeçada. Então aí eu fui fazer o curso de marketing digital para arquitetos com o Léo Maciel, e aí sim que eu comecei, né, a ter contato, e não é só o marketing digital, a gente tem que mesclar, né, o network pessoal, né, com feiras, eventos, né, e com o marketing digital. Né? Então eu fui mesclando essas duas coisas e foram acontecendo coisas que eu nunca esperava, né? Que nem eu conversei com você, né? Pessoas que eram minhas referências, algumas começaram a trocar ideia no direct do Instagram, né? Aí eu lembro de. Minha primeira palestra foi no do Bora mesmo, no workshop de 2019, né? Para contar justamente a quebra de crença limitante, que era uma das temáticas. E eu falei sobre acessibilidade também, contei a minha história, tudo, né? Quase morri, né? Porque 300 pessoas, imagine. Eu Nossa, que já tinha legal. feito pequenas reuniões, né? Então, palestrei, foi tudo bem, né? Me ajudou bastante, né? Aquele evento. E aí, fiz o curso do Edu, né? Fiz networking lá. E aí, que nem eu te falei, na pandemia, eu nunca sonhei na vida, né? De repente, você recebe um convite da Politécnica da USP para palestrar, e aí eu achei até que era trote, porque estava naquela época de fazer trote com arquitetos pedagógicos. Aí eu não levei muito a sério. O moço falou assim: olha no nosso Instagram, né, na da USP, né? Vai ver direitinho, né? Sobre eu falei, a gente vai falar sobre cidade inteligente. Uma das temáticas é justamente acessibilidade para ser considerada a cidade inteligente. E eu vi que você fala sobre acessibilidade de tecnologia assistiva. Aí eu vi que não era trote, e aí até pedi desculpas, né? Aí eu disse, ó, a gente vai chamar uma outra pessoa, né? Uhum. E a gente vai contar para você quem é, né? Antes da reunião. Só que não me contaram. Só que não lembro se foi a reunião primeiro ou se eu entrei em contato. A pessoa entrou em contato comigo primeiro. Sim, Foi a talvez Gabriela Zubelli. eles ainda talvez estavam vendo quem que iam chamar, enfim, né? E E aí daí tu foi chegou lá e era a Gabi. a Gabriela Zubelli. Eu quase tive um treco. Ah, mas que bacana, né, Renata? Tu vê assim, o próprio Instagram mesmo, que tipo lá no começo tu fez por fazer e foi colocando do teu jeito ali, isso vai encorajando a gente, né? Agora, tipo, as próprias lives, Funcionou. eu tô aqui contigo. Sei lá quantas agora eu já fiz, mas vai ver as primeiras e vai ver agora, provavelmente eu tenho um pouco mais de naturalidade com a câmera do que eu tava, dissesse, me embabacando lá no começo. Então a gente Sim. começa fazendo, né? É, e não tenham medo, né? Quem for da área da arquitetura, da engenharia, não tenham medo de ser julgado. Vão te
já me chamaram, né, na época de quando eu comecei mesmo a pegar lá, depois de fazer o curso de marketing digital, tal, e nos exercícios que o Léo dava, tinha gente que falava que eu era blogueirinha, né? Tinha amiga que em vez de falar, nossa, que legal seu conteúdo, nossa, seu cabelo tava com frizz, como é que você grava um negócio com o cabelo com frizz? Eu falei, não acredito, a pessoa não olha o conteúdo, meu, eu não tava, eu tava em externa, como é que eu vou arrumar cabelo em área externa, pelo amor de Deus. Então, assim, vai acontecer, não tenham medo e marketing digital realmente funciona, né? E, ô Funciona assim. Renata, a galera deve estar curiosa. Afinal, acessibilidade passa fome ou não passa fome? Não, não passa. Hoje tu consegue trabalhar só com acessibilidade, então? Que bacana, muito legal. Né, só para vocês terem uma ideia, gente, se vocês somarem, né, as estatísticas de pessoas com deficiência, mais estatísticas de pessoa idosa, né, pessoas obesas, mulheres grávidas por ano, assim, e você somar para cada uma dessas pessoas, são, são calculadas duas pessoas diretamente envolvidas. Meu, dá quase 50%. Sim. E a Então, gente assim, vê não, que uma quantidade muito grande ainda de engenheiros e arquitetos não tem o conhecimento sobre acessibilidade, né? não tem, E porque assim, não era obrigatório, né? Eu me formei achando que toda rampa tinha que ter inclinação 8,33%. sim, E não e é é, gente. muita norma, né? Eu também entendo que cada um, por isso que eu bato muito nessa técnica, e a gente nunca vai saber tudo de tudo. Mesmo a gente sendo arquiteto e podendo fazer RRT de tudo quanto é coisa, me bota para fazer patrimônio, não sei fazer, né? Então, assim, às vezes cada um vai se especializando numa área, e eu entendo que tem gente que não sabe fazer acessibilidade e que, né, assim, o detalhamento completo, né? Assim, as circulações ali até ok. Mas assim, super detalhamento, eu entendo, até porque é muita norma, uma norma puxando a outra norma e vai para a resolução lá que já mudou e não sei o quê. E assim as pessoas vão se especializando em algumas áreas. É E a que Renata, ela também tem uma vivência muito grande sobre o envelhecimento, né, Renata? sim. Conta para o pessoal da onde que vem essa tua relação com a arquitetura para o envelhecimento. Tu chegou a cuidar da tua avó, da tua mãe, Sim. né? Assim, mesmo antes de cuidar da minha avó, sempre fui apegado muito nos meus avós, né? Por parte de mãe. Uhum. E aí, por isso que na faculdade eu fiquei indecisa, né? Idosos ou pessoas com deficiência. O professor prendeu um ultimato, vai logo. Mas assim, Funila, eles falam, é, né? aí a minha avó, né, ficou com Alzheimer, Uhum. né? Então, assim, primeiro faleceu meu avô, né? E ela falou que não queria sair da casinha dela. Então, minhas tias, tudo, pagaram. O pessoal da família, né, pagavam cuidadores para ela, tudo, né? E aí teve uma época que ela desenvolveu Alzheimer, né? Então, assim, a gente ia cuidar dela, né? Nos finais de semana, a gente fazia rodízio, né? Ia uma dupla a cada final de semana, Uhum. né? Eu ia a cada 15 dias lá. E no começo ela lembrava de mim, depois ela não lembrava mais, né? Ela teve queda também. Então, assim, eu ia para cuidar, né? Para ajudar, né? Falava assim, não importa que ela não lembre quem eu sou, mas eu lembro quem ela é. Com Então, eu certeza. vou ajudar. Então, assim, é uma coisa que me ajudou bastante, né? E a minha mãe veio morar comigo, né? Ela não podia mais morar sozinha, ela veio morar comigo. E eu ia levá-la, né, na fisioterapia, na ginástica para idosos. Eu lembro que até a professora falou assim: faz você também, né, com mais peso, o que a sua mãe os movimentos que a sua mãe conseguir fazer sozinha, né? Então lá eu conversava bastante com os idosos, né? E eu pude perceber, conversando com eles de boa, né? Não interrogatório, assim. A maioria deles, por exemplo, tem dificuldade de no sentar e levantar do carro, mesmo não tendo dificuldade para andar, né? Uhum. Então, o levantar do braço também, a maioria deles, eu via nos exercícios, a maioria deles não consegue mais levantar todo o braço, né? Então, Sim. algumas questões também da pressão. Então, eu lembro da minha mãe assustar
uma vez que ela foi fazer abdominal no chão, que ela fez cara de assustada. Aí a professora, dona Emília, você tá bem? Aí eu olhei assim, ela sabe o que que é? O idoso, ela falou assim, a pressão varia mais. Então, às vezes, o abdominal, né, deitado, tem dia que eles não vão conseguir fazer. Então, ela explicou para mim que Uhum. tem isso daí. Então, assim, dá para fazer sentado, fazer adaptado. Então, assim, o idoso varia muito, né? A pressão não é que nem a gente. Então, eu fui aprendendo algumas coisas da vivência, né? Além da teoria também, né? E, ô Renata, quando a gente fala assim numa casa segura para um idoso, né? O que que tu acha que são os itens principais para te dizer que aquela casa, aquele apartamento, né? Quero dizer, dentro da casa da pessoa. O que é uma casa segura para idosos para ti? Então, uma casa segura para idosos é uma casa. Primeiro eu falo de piso antiderrapante, né? Que o pessoal fala, ah, sua mãe era molhada. Em casa de idoso, eu falo que se você puder pôr em toda a casa é melhor. Porque qualquer líquido que cair, né, vai ser complicado ali, né? Se eles escorregar, então às vezes ter uma sala de Vai jantar, colocando né? água num copo ali, virou um pouquinho, né? Uma coisa assim, entendi. Então, assim, é um piso antiderrapante, uma boa iluminação geral, sem criar sombras, né? Porque pode dar vertigem, também causar confusão. Uhum. Evitar também você colocar. Tem gente que gosta de colocar tudo tom sobre tom, tudo. Ah, vou colocar piso bege, parede bege, porque como a cuidade, né, a saúde da visual eles vão perdendo, então eles ficam também sem ter como se guiar, né? Então, por Uhum. exemplo, eu pus um piso bege. Não vou pintar a parede de bege também. Eu coloco um pontapé mais escuro ou porta mais escura para que eles consigam se guiar, né? Uhum. Prestar atenção bastante na iluminação do quarto para o banheiro, né? Porque o caminho quarto-banheiro tem queda, né? O campeão de queda é o banheiro, né? Mas depois vem a cozinha e justamente o caminho quarto-banheiro, né? Uma boa iluminação, né? Tirar tapete. Tapete é um veneno. O Falo que Nestor até comentou aqui, ó, tapetes e móveis no caminho. sim, a circulação mais livre possível. Fiação, extensão, gente, pelo amor de Deus, não põe extensão onde tem idoso. Então, tem rodapé que dá para esconder fio, né? Tem outros recursos para você não ter que usar extensão. Degrauzinho, né, Renata? Às vezes a pessoa tem só uma coisinha assim, já dá uma topada. Sim, E porque essa pele do idoso é uma pele muito fina, né? muito Se fina. cair, se E rala eles andam muito. arrastando o pé, né? Então, um negocinho assim já é complicado, já é um desnívelzinho, né? Sim. Puxador também, né? Puxador arredondado, com a pega mais grossa, né? Tipo alça, e mais grossinho. Porque se for, tiver. Tem uns que são mais fininhos, não dá a pega, e tem uns outros tipos de puxador que pode ser bonito, mas é, pontiagudo, e aí, ou é muito pequenininho, que nem aqueles tipo bolinho, o idoso não vai conseguir usar. Se for pontiagudo, ele pode bater a perna, o braço, a pelinha é fina, se machuca, né? Sim. O puxador também é mais espesso, né? A maçaneta é mais espessa, né? E a alavanca, né? Pra quem Porque não aí, sabe o que é alavanca, é esse negocinho aqui, ó. isso. Né? É Até ruim a quando é gente é uma. melhor. Porque a gente às É vezes tá ruim quando é cheio de uma coisa na mão, a bolinha. gente com o cotovelo consegue abrir, né? Exatamente. É isso que eu digo, ó. Bota um cafezinho numa mão e segura uma pastinha na outra, pronto. Tu não consegue abrir a Não porta, né? Não consegue. consegue. Agora, se é alavanca, tu vai com o braço Um aqui braço. e já resolve. E É também no isso aí. banheiro é bom assim, né? Como eles não, às vezes não aguentam ficar muito tempo de pé, coloca um banco, né? Se não quiser por aquele retrátil, tem uns bancos de banho, só que antiderrapante, não põe nada de plástico, pelo amor de Deus, que derrapa, né? Colocar armários mais robustos ou mesmo
embutidos, né? Porque eles apoiam nos móveis. Uhum. As poltronas com braço ajudam eles a levantar, e também como eles às vezes cochilam durante o dia, né? Podem cair pelos lados, e se não tiver braço, pode ser que eles caiam. Né? A mesma questão da cama também. A cama é bom pôr a grade, né? Porque assim, se Isso que eu ia além te de todas. perguntar, o que que normalmente o idoso ele pede, né? Porque aqui, quando a gente está falando na casa de alguém, não tem a ver com a norma de acessibilidade. Se a pessoa quiser seguir a norma, beleza, ela pode, mas dentro da casa dela, ela faz como ela quer, né? Então, o que que Sim, normalmente o idoso ele pede? Ah, Renata, eu preciso disso. Ou às vezes ele nem sabe o que ele precisa, né? Tu vai às vezes ele não sabe, às sugerindo, vezes é o familiar. Às vezes é o familiar. Então, geralmente, idosos, eles pedem para pôr o piso antiderrapante e melhorar a iluminação. Eles acham que o resto eu consigo fazer. Né? E o deu familiar uma não, já travadinha fala, aqui pra olha, mim. Vamos ver se ela consegue eu quero voltar. que o banquinho no banheiro, né? Um banco antiderrapante, ou de banho, ou um retrátil, as barras, né? Porque o banheiro, se você for pensar também, tem questão de vapores, né? É, tudo, né? E cai shampoo, sabonete, escorrega, e os vapor também, né? Como tem a questão da pressão do idoso, o vapor pode, a variação de temperatura pode influenciar também. Então, um banquinho lá, as barras no banho, ajuda que ele não caia, né? Se ele se sentir mal. E no, né, alguns, né, cada caso é um caso, então coloca lá ou no lavatório também, né? Então é importante a gente saber como que está a saúde do idoso, né? Que a gente fala que é o perfil funcional, capacidade funcional, mas ninguém é obrigado a saber esses palavreados técnicos, mas Então, a assim, saúde do idoso, como que está a mobilidade dele, as questões de saúde, que isso também dá queda. Então é bom conversar com o familiar, conversar com os médicos, os fisioterapeutas, né, com o máximo de pessoas envolvidas com esse idoso, para trazer, né, tanto o conforto como a segurança dentro dessa casa, né? E o idoso pode teimar, mas aí você conversa com o jeitinho, fala assim, ó, eles detestam depender das pessoas. Então fala assim, olha, então, isso daqui que a gente vai fazer na sua casa é porque você não tem você ficar autônomo por mais tempo possível. Aí é a palavra mágica. sim, aí, Aí eles aí aceitam melhor. pronto. E o Renato, era legal a gente ir comentar, porque às vezes as pessoas nem sabem. A barra vertical nos sanitários acessíveis. A maioria das pessoas acham que barra é para pessoa em cadeira de roda, né? Sim, Mas aquela, para quem lembra agora, tipo, pensa na parte do bacio ali do vaso sanitário, tem três barras. Uma atrás do vaso, uma na lateral e tem uma vertical na lateral. Aquela barra ela é mais pro idoso, sim, né? Que ele vai levantar e abaixar. E sim. eu acho que aquela barra do lavatório também é mais pro idoso se segurar ali, né? O idoso e pessoa com mobilidade reduzida. Quem Isso, tiver algum tipo de paralisia cerebral, como nem o hemiplegia, ele sim, consegue se segurar ali também, né? Mas o vertical também ajuda a gente, né? As mulheres quando estão grávidas, porque a gente fica, né, com aquele barrigão pesado no final de gravidez, também dá sim. uma ajudadinha, né? Ajuda, ajuda sim. E eu queria trazer aqui pra gente, porque a A gente tá Liden falando falou da aqui. cama também. Isso é importante, a altura de cama. O idoso ele tem que sentar na beira da cama e conseguir encostar todo o pé no chão. E a mesma coisa para a poltrona. Né? Então não dá para a gente Uhum, falar uma altura padrão, porque vai depender da altura do idoso. Então, por é exemplo, verdade. se o idoso for muito alto e tiver que adaptar alguma coisa, né, que não achar mobiliário, põe uns pezinhos, tem uns pezinhos que você consegue pôr. Se agora se for mais baixo, não mexa, pelo amor de Deus, no assento no encosto, porque tem uma proporção ali, né, uma ergonomia, né, do corpo. Então, se tiver que cortar, corta o pé, né, É, se tiver que aumentar, a aumenta o Ângela, né? A pezinho. Ângela comentou, cama box são altas e normalmente não são funcionais para idosos. Até aconteceu isso. Os meus avós, eles estavam reclamando que a cama deles estava muito alta. E aí eu disse, dá que eu quero, vamos botar aqui no quarto do Lucas. E eles trocaram de cama.
porque realmente era muito alta para eles. Aí, tipo, para ele achou o máximo. A gente fez um banquinho e ele sobe ali, né? Mas para um idoso, É realmente fica complicado. complicado mesmo. Até quem tiver algum relato aí, quiser comentar, outro que eu tenho, que é até meio, né, dramático aqui, mas a avó do meu marido, ela faleceu numa queda. Então, esse assunto que a gente está comentando é algo muito sério. Porque às vezes uma queda para uma criança, para um adulto, é uma coisa mais tranquila. Agora, para um idoso, dependendo da idade da É pessoa, acaba, complicado. acaba levando ao falecimento, sim. Então é bom atentar ao espaço e à saúde desse idoso também, né? Então a gente Isso, fala assim, a gente toma todo o cuidado para deixar o espaço seguro, mas também tem que atentar que tem alguns problemas de saúde que dão tontura, né? E outras coisas e pode ocasionar queda, né? Então tem que sim. atentar também. Aí a gente falando agora mais da questão do idoso nas áreas externas, né? Eu até imprimi, eu tenho ele aqui, né? O meu mestrado, ele foi sobre isso, né? Sobre os atributos da paisagem, incentivadores e desencorajadores da caminhada para pessoas com 60 anos ou mais. E o que eu mais via era a gente ver a acessibilidade como resultado do trabalho. E eu já imaginava que isso fosse acontecer. E o que as pessoas mais reclamam é das calçadas. Porque o idoso não é só para pessoa com deficiência, não diminuindo a causa da pessoa com deficiência, não é isso que a gente está fazendo aqui. Mas a calçada ruim, a ausência da calçada, o buraco, as pessoas andam em cima da rua ou vão ficar em casa, porque estão caindo muito, né? E Sim, muitos relatos também de lixo na rua, a lixeira virada para fora, assim, a pessoa vem distraída e dá com tudo na lixeira. entulho, né? Então, Que a pessoa põe na entulho, calçada. exatamente. Então, são coisas assim que atrapalham demais. Então, a gente vê muito a acessibilidade como resultado tanto positivo de as pessoas quererem algo melhor, né? Principalmente em relação à calçada, e quanto mostrando, o que eu acho ruim, a calçada, né? E não é só no Brasil, viu, gente? Eu não sei se você já viu, tem aquele Guia Cidade Amigo do Idoso, que é da ONU. Sim, Então, sim, assim, sim. foi o Dr. Alexandre Kalash que organizou. Ele foi feita uma pesquisa pelo mundo inteiro. E vários países do mundo têm problemas com calçadas. Calçadas e falta de espaços para sentar no urbano. Então, o idoso caminha muito tempo e não tem um lugarzinho para sentar. Né? Então, Sim. eram as principais reclamações dos idosos e cuidadores de idosos. Né? E essa parte da queda do idoso foi feita até escrevi aqui, né? Foi feita uma pesquisa, né? Em 2018, né, da Uhum. USP com a Fiocruz. Eles falaram que 43% dos idosos têm medo de cair nas calçadas. Sim. É algo que é muito sério e é muito importante a gente falar sobre isso aqui, porque quando a gente fala acessibilidade, ela começa na calçada, né? E se a calçada não é adequada, ou pelo menos regularmente adequada, não adianta nada as edificações serem acessíveis. É meu entendimento, tá? De que assim, se a pessoa não consegue andar na rua, quem dirá na edificação, né? É muito complicado. Ó, Que não adianta, a não Maria adianta dar Sacramento acessibilidade comentou na aqui. edificação e lá não ter como chegar, né? Isso, como é que tu vai chegar, né? A Maria Sacramento comentou, a calçada ainda é o espaço mais sensível da cidade. Com certeza, Maria. Com certeza. E outra coisa que é curiosa, que eu vi muito no meu estudo, é sobre banheiro. Porque o idoso, ele tem, com o passar do tempo, incontinência urinária. Então, Sim, ou por questões tanto da fisiologia, ou às vezes remédios que fazem com que a pessoa vá no banheiro mais vezes ao dia. Então, a presença de sanitários públicos é muito importante para essa autonomia do idoso na cidade.
E não é todo lugar que a gente vê Não, não é. banheiro público por aí, né? Até Não toda é pela uma. questão da higiene e tal, isso é bem complicado. E aí também é importante de se falar, né, que eu acho, tanto para idoso como para crianças maiores que tenham deficiência que usam fralda. Então, assim, até em shopping, assim, você não vê trocador adequado para pessoas maiores, crianças maiores, idosos. Então, assim, acaba limitando o passeio deles. Eles ficam limitados, sabe? Com medo de ir, então, com vergonha. Então, sabe, tem que pensar, né? Começar a pensar em trocadores para pessoas maiores, crianças maiores, idosos, né? Isso. Isso até foi o comentário que essa semana uma moça veio falar comigo no direct do Instagram. Eu até falei para ela assim: "Ah, eu posso compartilhar esse teu relato e tal". E era uma mãe falando da filha, que já é uma filha que acho que tinha uns 4, 5 anos, e essa questão do trocador. Eu assim, olha, a gente sempre frisa muito isso nos cursos de acessibilidade, apesar de não ser obrigatório hoje, né, pela lei e tal, a gente já vem nesse movimento e quando pode a gente coloca. E daí ela ficou toda feliz assim porque não, né, não sabia, mas que realmente é um relato de algo que atrapalha muito as pessoas, a falta do trocador, né? Sim, com certeza. Ó, tem um relato aqui do Pedrinho falando que concorda com a gente que calçamento inacessível é inacessível, só as pessoas não cuidam das calçadas para a gente passar, não respeita a gente decente, todos eles não respeitam a gente deficiente. Acho que quer dizer que, né, a falta da calçada ou a falta da manutenção das calçadas, né? Sim, sim. Porque as pessoas, elas às vezes lembram de trocar fachada, trocar, pintar, né? Mas a manutenção da calçada também é atribuição do dono do imóvel. Eu não sou a favor disso. Eu acho que o poder Também não. público deveria fazer as calçadas e pronto, É porque o que né? acontece? Se a prefeitura fizesse, por exemplo, tá aí, um cronograma lá, cada rua a gente vai fazer o calçamento. O que acontece? Evitaria de ter degrau entre uma calçada e outra, entre um imóvel e outro, porque os proprietários não se preocupam com isso ou não têm conhecimento. Então, se a prefeitura fizesse, ia ser tudo assim, um plano, ia ser o melhor dos mundos. É. A gente sabe que seria o ótimo, né? Isso é até uma pesquisa que eu venho fazendo, tipo, como acontece isso nos outros países. Eu ainda não fui a fundo para ver, tipo, a responsabilidade da calçada fora do Brasil, como que funciona isso. Ainda tô. Sabes que eu faço umas pesquisas, um Sherlock Holmes. Aí eu tô nessa curiosidade, uma hora eu descubro. Ô, Renata, tem um assunto que eu gosto de perguntar para todo mundo que é sobre os termos, né? Pessoa com deficiência, PCD, pessoa com necessidades especiais. Até aconteceu ontem um Instagram grande, vou até antes de te perguntar, um Instagram grande de uma engenheira que estava falando sobre diversos assuntos e apareceu para mim uma patrocinada de acessibilidade. Ah, como é o banheiro PNE e não sei o que, deu opa. Daí eu assim, cara, eu não vou nos comentários ficar falando pra guria. Eu, assim, fui lá falar com ela e disse, olha, quem sabe nos outros vídeos que tu fizer, né, não é muito legal ficar usando o termo PNE. Então, assim, não é todo mundo que sabe, nem pessoas da área que sabem que o termo não é PNE. É. Como que é a tua visão sobre essas questões dos termos? Então, já mudou várias vezes. Quando eu fiz o meu TFG era PNE, Sim. Mas faz né? quanto tempo, né, Renata? Faz bastante tempo já. E assim, é, as pessoas têm que ficar ligadas, né? Porque a acessibilidade tá sempre em evolução, né? Então, né, eu até sou a favor, tem algumas instituições já até colocando o P grande, o C pequenininho e o D, porque a pessoa vem antes da deficiência. Uhum. Não sei se isso já se tornou oficial ou são só algumas instituições, mas eu
eu sou a favor disso, porque as pessoas com deficiências, elas têm as suas habilidades, que nem a gente, as suas habilidades, as suas dificuldades, e tem, não é porque a deficiência não vai tornar ela menos inteligente, menos capaz. Então, eu acho que eu sou a favor, assim, do P, né, maiúsculo, o C Uhum, pequenininho e o D, que é a pessoa vem, né, pessoa com deficiência, mas a pessoa vem antes da deficiência. uhum. E vamos falar um pouquinho sobre um assunto que muita gente pergunta e tem curiosidade, assim, não sei, para mim é uma pergunta muito clássica, que é a questão da vaga de estacionamento para idoso e vaga para pessoa com deficiência. Renata, conta para o pessoal se pode ser uma vaga só ou se tem que ser vagas separadas. Tem que ser separados, tem que ser separados, né? E tem as porcentagens corretas, né? A do idoso segue o estatuto do idoso. Deficiência, da pessoa com deficiência, a lei brasileira de inclusão, né? Uhum, E assim, o único senão que até conversei com você é sobre a faixa zebrada, tá? Na norma, tá falando que é só para pessoa com deficiência. No meu ver, teria que ter para pessoa idosa. Por quê? Justamente por causa que muitos deles têm a dificuldade de sentar e levantar no banco do carro, mesmo eles não tendo dificuldade para andar, né? uhum, Então, eu percebi isso na minha mãe, percebi isso na minha avó, quando eu ia levar minha mãe para fazer exercício, fisioterapia, conversar lá com os idosos, todos eles tinham, né? Então, assim, o que que acontece? A pessoa vai precisar de abrir, alguém para abrir a porta para ele, né? Mesmo que ele dirija, vai, por exemplo, abrir a porta para ele, ajudar ele a descer do carro, né? E fechar, né? E fechar. Então, assim, essa faixa zebrada também ajudaria muito a pessoa idosa, né? Muito, né? Porque vai ter que ter o espaço da pessoa que vai ajudar com a porta aberta, né, para poder retirar o idoso. Então, isso aí foi até um questionamento que eu já mandei algum tempo atrás por e-mail para a BNT, mas nunca me uhum. responderam, A né? BNT responde a Renata. Porque Mas é é muito importante. interessante tu falar sobre isso, porque até quando isso para mim é uma prática bem comum. Quando a gente vai com um estabelecimento pequeno, é uma vaga PCD, uma vaga idoso. Já coloca a vaga PCD, a faixa zebrada e a vaga do idoso do lado, então, porque daí tu consegue usar essa faixa zebrada para as duas. Se Sim, né, se dá, se tem como, só ao invés que de assim, colocar no outro lado, já ajuda os todo mundo. supermercados grandes, né? Que nem já vi aqui no Ipiranga, se eu não me engano, no Hirota, fez assim uma fileira inteira de vaga para idoso, depois uma Sim. fileira inteira para pessoa com deficiência. Gente, não pode fazer isso, não pode limitar um lugar só, somente se tiver vários pavimentos. Então, assim, as vagas de idoso e para pessoa com deficiência tem que estar bem próxima à entrada, porque eles precisam, né? Porque é o princípio do baixo esforço físico, Sim. né? Eles precisam estar perto da entrada e chegar à entrada com segurança, então tem que ter o trajeto seguro, né? O caminho seguro. Assim, não pode limitar um lugar só, por exemplo, tem um pavimento, põe um pavimento só, todas as vagas reservadas. Não pode, gente. Porque aí, cadê a equidade aí? Né? O direito de escolha É para a muito pessoa com deficiência. complicado e, assim, resumindo o que a Renata acabou de falar, a gente tem que cuidar para não ficar criando guetos PCD, guetos idoso. Ah, aqui, cumprir, bota tudo aqui num lugar só. Isso não pode. Ah, mas onde é que está escrito que não pode? Vai ler bem direitinho que está escrito que não pode, Não pode. né? E Não pode. teve um tempo atrás que uma amiga minha que trabalhava com aprovação, que ela falou que tinha uma construtora que fazia, né? Um prédio só com os reservados ali, né? Sim, Todo sim. com as porcentagens dos adaptados, tudo num prédio só. Não pode também, né? É, deixa eu contar. Talvez essa pessoa assista essa live de hoje, mas eu fui lá naquele evento dos Jogos Paralímpicos, né? Aí quando a gente estava indo embora, eu vi um cara, um homem de cadeira de roda, indo pro carro dele. Daí, ô Lucas, vamos esperar o moço entrar pra gente ver como é que ele Para transferir.
preferência, como é que ele faz? A gente pegou, estacionou o carro e ficou as duas Fifi ali esperando dele. E aí, mamãe, o que que ele tá fazendo? E a gente ficou. E eu quis realmente para eu ver como é que ele ia fazer, para eu aprender. Então ele aí pegou, ele arrancou a roda, ele sentou, né? Fez a transferência, pegou a cadeira dele, arrancou uma roda, botou dentro do carro, virou, pegou outra roda, botou dentro do carro, virou tipo aquela carcaça, enfiou dentro do carro e saiu. O cara estava sozinho, chegou sozinho, foi dirigindo e foi embora sozinho. Então, assim, ó, aí eu fiquei realmente ali parada, olhando o cara sair. E se eu conhecesse, eu tinha pedido para filmar, mas eu, como eu não conhecia, eu não tinha visto essa cara de pau, né? Mas foi muito bacana para ver como é que funciona, né? Porque a gente Sim, fica sim. numa coisa muito no papel e não é bem assim. É importante a gente ver como que é. Sim, é E importante a gente tanto conversar com as pessoas com deficiência, como eu falo que a acessibilidade não pode, ela tem que ser multidisciplinar, não pode só ser arquiteto e engenheiro. Então a gente tem que conversar com as pessoas com deficiência, com as pessoas idosas e também com os profissionais da saúde que trabalham com essa área. É muito sim. importante, não pode a gente se prender só às leis e às normas, não. Uhum. É muito bacana mesmo. Mas eu fiquei com vontade de filmar, viu? Mas eu tava só eu e o Lucas, não dava, né? Também não conhecia a pessoa. Mas foi bacana de ver. Ai. E ô Renata, vamos chegar num calo aqui do assunto da acessibilidade. O que que tu entende como razoabilidade? Então, razoabilidade, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, razoável. A pessoa assim, nossa, é um negócio feito de qualquer jeito, né? Não, não é, né? Então, a norma fala de trazer as adaptações sem causar ônus, né? Desproporcional, e para que a pessoa tenha a equidade. Então, o que que eu entendo? São adaptações, né? Que são simples de fazer, né? E que vai de caso a caso, né? Do que a pessoa precisa. Isso é a razoabilidade, Uhum. né? Então, mas isso não quer dizer que você não tenha que seguir as leis e normas de acessibilidade, né? Tá bem? Não, mas é que eu não consigo pagar. E é Então, muito complicado, porque o razoabilidade, jeito. por exemplo, é você, vou contratar uma pessoa com deficiência visual. Então, eu vou colocar todos os aplicativos que ela precisa no computador dela, por exemplo, isso é uma razoabilidade, para que ela consiga fazer o trabalho dela, né, com equidade com as outras pessoas, que elas não tenham que depender dos outros. Então, isso é um exemplo de razoabilidade. Tu sabe que eu tava vendo essa semana. Quem não conhece um podcast chama PCD Pod, que é com a Benedita Casé, e agora eu esqueci o nome do outro. São duas pessoas que falam desse podcast, e ela comentou que o Google Meet, quando ela ia fazer na época da pandemia uma reunião e tal, tem o Zoom e o Google Meet, né? Que o Zoom não tem acessibilidade e o Google Meet tem. Como isso é importante e é É impactante para muito as pessoas que precisam. Eu acho que ela estava falando da transcrição ali na hora e tal, né? Porque a Benedita, ela é surda absurda. e como é importante essa questão da tecnologia, da acessibilidade até para o próprio trabalho ali, que, né, pode bater papo, como pode fazer uma reunião usando os aplicativos. E Renata, já estamos aí no final da nossa conversa. Eu queria te agradecer a todo mundo que participou, que estava aqui com a gente na live de hoje. É, eu queria que tu deixasse um recado, né, para os profissionais de arquitetura e de engenharia que trabalham com acessibilidade, assim como a gente. O que que tu falaria para o pessoal? Bom, porque às vezes tem gente que desanima, né? Eu contei a minha história, então assim, se alguém falar pra você não vá, não é o caminho, você não vai conseguir, né? E você vai passar fome que nem eu escutei, não vá, não, né? As estatísticas todas estão mostrando o contrário, né? Mesmo quando eu ouvi isso, quando eu fui
fazer a pesquisa de mercado, eu vi que não ia acontecer isso comigo, né? É, né? E, sabe, tentem sempre, que nem eu te falei, a acessibilidade é multidisciplinar. Não se apeguem só às leis e às normas, né? Vão sempre, né, procura conversar com pessoa com deficiência, vai no Instagram ver, tá? Assim, tem várias delas que são super solícitas, assim, tem um Instagram até grande, assim, mas se você for lá e perguntar a dúvida, eles respondem do dia a dia, né? Por exemplo, quando eu tenho dúvida de coisas sobre cadeiras de rodas, das pessoas em cadeira de rodas. Então, eu pergunto para a Tabata, sabe, aquela a Maria Vieira, pro Ricardo de Mozakai, às vezes eu vou lá pentelhar, sabe? Porque a gente não sabe tudo. Então, pessoa com deficiência visual também tem pessoas que são super solistas, né? Então, procurem sempre estar conversando com eles, né? Para ver o dia a dia. Então, por exemplo, o Ricardo Shimosakai, eu aprendi com ele, olha, é, tem que tomar cuidado com o escoamento de água perto dos rebaixos da calçada, porque se a gente molha a mão, fica derrapando, Hum. né? E a gente fica escorregando, a gente não consegue sair do lugar. É, com a Tabata e com algumas meninas da Talento Incluir, o que eu aprendi? Os acessórios do banheiro, né? Você coloca bem pertinho do lavatório, porque se eu molhar a mão, lavar minha mão e não tiver como secar, também o salão do escorrega, né? Do escorregar. Por isso por exemplo, se eu não me engano, era eu não lembro se era de acessibilidade em condomínios ou de hotel. Tem um que permite usar a área do box como manobra, né? Eu não Uhum. gosto justamente por causa disso, porque conversando com eles, eu vi que se eles molharem, se o box estiver molhado e ele molhar a roda, eles vão derrapar e eles não vão conseguir sair do lugar. Então é uma coisa que Sim. eu não concordo. Sim, que Né? acaba não Então, sendo útil depois, né? E fica sim, perigoso. sim, fica perigoso. E, ô Renata, puxando aqui, né? Se alguém tiver interesse em trabalhar com essa área, vem conversar com a gente também, não Sim, precisa ter vergonha, né? Eu não respondi, né? Acessibilidade morre de fome. Eu não tenho essa resposta para vocês hoje, porque hoje eu não. Se eu falasse que a minha renda, que eu vivo da acessibilidade, eu estaria mentindo, porque eu também sou servidora pública. Então, a maior parte hoje, né, do mais a acessibilidade, ela dá um extra muito bom. Então, né, como a minha atualidade hoje, o meu rendimento como funcionária pública ainda é maior, mas a acessibilidade me dá momentos muito felizes. sim. E venham Eu conversar falo com a Eu gente, falo que é né? gratificante, né? Você vê que porque o espaço vai impactar. Porque se a pessoa ela não consegue sair de casa, ela não consegue estudar, ela não consegue ter lazer. E tudo isso é muito importante. Porque não impacta só a pessoa com deficiência que fica com baixa estima, mas impacta toda a família. Influencia tudo, né? Então, é muito importante, né? Essa área da arquitetura eu falo que é muito, muito. Não que as outras não sejam, mas é muito importante, porque você vai dar dignidade para as pessoas. Mas eu acho que é porque a gente gosta tanto do assunto que a gente estuda e tá olhando o tempo inteiro e tem tanto prazer. E assim, eu fico muito feliz em ter encontrado uma área que eu tenho. Não que eu não faça uma casa bonita, que eu não faça uma reforma legal, né? Não é isso, mas a gente tem acessibilidade com tanto amor que é outra pegada, eu não sei nem explicar. Ô, Se vocês gente, tiverem, quem tiver dúvida, assim, a acessibilidade passa fome, conversa aí com a Gabi no direct, conversa com a Elisa Prado no direct, né? Tem a Juliana Gomeso também, tem o sim, Edu. Então, tem assim, o Edu vai falar nós, que não. é. Todos eles vão falar que não, né? Sim. Então, não tenham medo. Se você é essa área que você quer seguir, vai pra frente, vai pra cima. E nenhuma área é fácil também, né? E ninguém disse que ia ser fácil.
Não, não é. Nenhuma, nem assim dentro da arquitetura e nenhuma área também pode ser medicina, pode ser a direito, nenhuma área é fácil e nenhuma área você terminou a faculdade e você vai parar de estudar. Não, não tem né, essa falsa ideia. Não, não, não é assim. Obrigada, Renata, por estar aqui com a gente hoje. Ó, fala pro pessoal qual que é o teu Instagram que estão perguntando aqui. Meu Instagram é RL Arquitetura Acessibilidade. Pode deixar que depois eu coloco lá no grupo do WhatsApp também, quem precisar. E agradeço a tua participação, Renata. Pessoal, quem puder tirar uma foto nossa aqui, porque eu não consigo, porque dá tilt se eu tento. Então a gente vai fazer um sorriso aqui. Nestor, aí alguém tira uma foto nossa. Fechou? Quem puder compartilhar aí e marcar a gente para mais pessoas verem essa live. Renata, obrigada por ter Eu participado. que agradeço o convite, agradeço a todas as pessoas que assistiram a gente também. Se tiver qualquer dúvida, né, de assunto de acessibilidade, ou até estudante que eu sei que às vezes também acompanham as lives, né, os nossos conteúdos, Uhum. pode, né, pode estar conversando com a gente, sem problemas. Isso aí, muito bacana. Obrigada, então, Renata. Pessoal, até Obrigada, semana Mai. que vem. Semana que vem tem mais uma live no domingo às 8 horas da noite. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Beijinho, Tchau, tchau, tchau. tchau.